Em nosso encontro de hoje, vamos tentar entender qual que é a diferença entre sonhos e objetivos. Esses dois termos, às vezes, são confundidos e o que eles têm em comum é que, de alguma forma, eles se relacionam com o tema da disciplina, né, que é o pilar aí que nós começamos a estudar nas últimas semanas. E os objetivos são um dos elementos do pilar da disciplina. Os sonhos não estão classificados aqui. No entanto, temos que falar deles. Porque, em primeiro lugar, ambos, né, para se concretizarem de alguma forma, envolvem aquela questão que nós discutimos no encontro passado sobre a necessidade de alocar tempo, né? Seja para sonhar, seja para a gente atingir um objetivo, é necessário dedicar tempo. Então, para a gente começar, pegamos aqui a definição do dicionário, né? O que é um sonho, né? Um sonho é a ação ou efeito de sonhar, né? Da gente construir no nosso pensamento, em nossas mentes, um conjunto de imagens ou de ideias que podem aparecer tanto quando a gente está dormindo, né? Que é o sono, né, quando a gente está descansando, de fato, ou pode ser construído na nossa imaginação. A gente está acordado, mas é possível sonhar acordado. Nós paramos de fazer qualquer outra coisa, ficamos geralmente olhando para cima, para o lado, meio que desfocados da realidade e ficamos imaginando algum cenário, alguma coisa que a gente anseia ter, viver, né? O que os dois têm em comum, né? E que nós consideramos aí então como parte, né, dessa definição de um sonho, né, que é aquilo que a gente imagina, que a gente elabora mentalmente, é algo que de fato a gente gostaria de ter, né? Já o objetivo, ele é um passo além, né? O objetivo é algo que nós de fato decidimos não só imaginar, mas decidimos alcançar, realizar ou obter. É muitas vezes chamado de meta, de alvo, de propósito, muitas outras palavras que no fundo significam a mesma coisa. O sonho, né, para resumir, ele pode ser algo que a gente imagina, pensa, desenha, mas a gente não faz nada para chegar lá. Quando se transforma num objetivo, né, essa segunda parte deixa de ser parte do que é aceitável para nós. Se é um objetivo, então, como dizem as letras aí à esquerda, né, a gente tem a obrigação de agir, né, de desenvolver ações no intuito de chegar lá. Se vai dar certo ou não, como fazer isso, tudo isso nós vamos ainda detalhar. Mas o importante é que as coisas começam com um sonho, né? Esse conceito ele é bem explicitado, né, por essa reflexão do empresário americano Harvey Mackay, né, que diz que um sonho é apenas um sonho. Para transformar ele numa meta, num objetivo, diz ele, é um sonho que tem um plano, a gente traçou uma série de ações e um prazo. Temos uma marcação no tempo sobre quando que vai ser atingido. É importante então entender que antes da gente construir o objetivo, precisamos ter o sonho, porque aquilo que a gente quer, nós temos que primeiramente imaginar. Só depois de que nós imaginarmos aquilo que a gente de fato quer, é que a gente consegue pensar em como que nós vamos fazer para conseguir aquilo. Não dá para conseguir alguma coisa que a gente não tenha imaginado antes. E é por isso que
parafraseando outros autores, né, da antiguidade, o dramaturgo sueco Johan Strindberg disse em apenas 4 palavrinhas: eu sonho, logo existo. Né? O original diz assim: eu penso, logo existe, né, do Descartes, no século XVII. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: para que a gente tenha uma vida significativa, é necessário termos a capacidade de sonhar, de imaginarmos, estarmos em ambientes, de atingirmos possibilidades que nós não temos. Né? Se a gente abrir mão dessa capacidade de sonhar, usando as palavras dele, a gente deixa de existir. A gente passa a ser basicamente um autômato, um animal, né, que só vive do dia a dia sem ter consciência da sua evolução. Essa ideia também foi trabalhada pelo Schopenhauer, né, lembrando que um filósofo aí da primeira metade do século XIX, quando o número de pessoas alfabetizadas na humanidade ainda era bem pequeno. E ele diz assim que para a gente, na verdade a frase está aqui como ele escreveu, mas a gente precisa interpretar ela conforme a época. Né? Ele faz a distinção entre as pessoas que apenas passam o tempo e aquelas que tentam usar o tempo. Então ele chama de pessoas comuns, né? Aquelas que apenas se preocupam em passar o tempo, né? Em fazer alguma coisa para não ficar entediado apenas, digamos. E do outro lado ele diz que quando é um homem de intelecto, né? Aquele que sabe pensar e imaginar, ele tenta usar o tempo, né? Isto é, exercer ações ao longo do tempo que lhe permitam chegar aonde a gente quer. O Charlie Chaplin enunciou a mesma ideia em palavras mais modernas, né? Quando ele diz que enquanto estamos sonhando, a gente está fazendo o rascunho do seu futuro. Né? Sem rascunho, a gente não consegue construir o nosso futuro. Do outro lado, quando a gente pensa em nossos sonhos, né? O Augusto Cury, psiquiatra contemporâneo que já citamos muitas vezes, nos lembra que o objetivo fundamental dos sonhos não é o sucesso. O objetivo principal, diz ele, é nos livrar do fantasma do conformismo. O conformismo é o lado negro da aceitação. Né? Quando a gente aceita tudo, até o que não deve. Né? Se a gente não tiver essa capacidade de sonhar, a gente cai nisso. Então, sonhar é preciso, né? Para que a gente possa, de fato, evitar o conformismo. Se o sucesso vier junto, melhor ainda. Mas não é o essencial. E ele complementa ainda, de uma forma bastante poética, né? Sem sonhos, a vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventura e uma existência sem sentido. Vejam quanta importância ele atribui aos sonhos. E se você não gosta dessa palavra sonhos, não tem problema. Dá para a gente enunciar o mesmo conceito sem usar a palavra. A Madre Teresa de Calcutá deixou para nós essa frase dizendo que o primeiro passo para conseguir algo é desejá-lo. Quando a gente quer alguma coisa e sabe que quer, esse é o primeiro passo. A gente nunca vai conseguir as coisas que a gente nem sabe que deseja. O cantor brasileiro Chorão, né, registrou isso numa letra das suas músicas, né? Diz que a alma
Eu tenho uma alma, diz ele, que é feita de sonhos, né? Acreditando, portanto, que esses sonhos vêm da esfera espiritual. Ainda na questão poética, a gente tem uma frase aqui do Fernando Pessoa, que é bem conhecida, né? E que mostra a conclusão desse processo, na verdade, quando ele diz que somos do tamanho dos nossos sonhos, né? A gente tem que entender isso, ele enunciou de forma positiva, né? Mas comparando com as reflexões anteriores, fica claro, né? E a gente nunca vai poder ser maior na dimensão que a gente quiser do que aquilo que a gente tiver sonhado para a gente, né? Nossos sonhos são, de fato, o nosso limite. Se quiser crescer mais, tem que sonhar mais. E a Oprah Winfrey, né, apresentadora americana, tem uma frase bem conhecida também, né, dizendo que a maior aventura que você pode viver é viver a vida dos seus sonhos. Nem todos nós humanos temos aí a oportunidade de fato, viver a vida dos nossos sonhos. Porque somos capazes de sonhar, imaginar um monte de coisas que, eventualmente, nós não temos recursos ou tempo ou qualquer outra questão que nos falhe aí para poder, de fato, transformar num objetivo. Então, por isso diz ela aqui, poder viver a vida dos nossos sonhos é, de fato, a maior aventura que um ser humano pode ter. E aí eu quero sugerir uma atividade prática, né? Às vezes existe dificuldade em pensarmos assim, quais são os meus sonhos, porque a gente está passando um momento travado, né? Essa imagem que está no slide também estava na capa, né, de hoje. E na verdade ela ilustra uma técnica bastante simples, né, para a gente, de alguma forma, incentivar a nossa mente a sonhar. Se você não consegue simplesmente parar, pensar, imaginar o que você quer, então a ideia é que a gente se inspire em imagens, né? Se você for à moda antiga, você pode pegar uma revista. Se você for moderno, você pode pegar sites na internet e vai a esmo folheando, navegando. E veja quais imagens ali te atraem. Guarde-as e monte uma colagem, né? Isso nós chamamos de quadro dos sonhos. É uma técnica aí para poder acelerar esse processo ou para destravar quem tiver com dificuldade. E que pode ser um exercício interessante para a gente estimular a nossa mente a eventualmente pensar em coisas que por alguma razão a gente esqueceu, ou se travou, ou se negou a enxergar. Não importa aqui, para pegar alguns exemplos aí das imagens, se trata de surfar no mar, se trata de estar tão perto do Polo Norte que dá para ver a aurora boreal, se trata de visitar um lugar paradisíaco, ter um veículo de luxo, ou viajar e dar a volta ao mundo. Essas imagens que estão ali podem nos levar aí para muitos caminhos, né? E certamente você pode, ao montar o seu quadro, né, se inspirar aí para relacionar um monte de outros sonhos diferentes. Cada um tem os seus, né? Mas é claro que alguns são comuns a muitas pessoas.